Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar sobre os vinhos mais caros do mundo. Confere aí. Mas olha só, não espera que eu vim aqui para te passar uma listinha aí dos mais caros do mundo, dos 10 mais top 10, porque não é isso não. A gente está aqui para fazer você entender o porquê que eles são os mais caros do mundo e quem são os rótulos que ficam sempre aí nessa lista, né? Porque vira ano, a coisa muda, né? Só que tem uns que estão sempre lá. A gente vai entender hoje por que esses vinhos brilham como ouro, diamantes, né? E por que tem gente que paga tão caro e eles sempre ficam nessa seleta lista dos top 10 ou top 20 do mundo. Na verdade, eu acho que são 3 fatores que são os fatores básicos para que esses vinhos estejam ali e que eles se mantenham nessa lista. Os fatores são, até trouxe colinha hoje, porque é tanta informação aí dos top mais, de quanto eles valeram, né, para quem comprou e qual é o preço médio, que eu trouxe minha colinha hoje. Mas os 3 fatores principais que fazem esses vinhos chegar onde eles chegaram são legado, marca e mercado. Agora vamos explicar esses fatores para você. Legado, o que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente, os vinhos que estão nessa lista ali dos poucos que extrapolam alguns milhares de dólares na garrafa, eles têm de alguma forma que estar ligados a um legado muito importante, mesmo que seja local ou internacional. Quando a gente pega, principalmente os que já estão nessa lista há mais tempo, e aí a gente vai falar claramente dos franceses, que a gente vai citar alguns deles hoje aqui, esses vinhos eles têm uma história intimamente ligada à história do próprio país. Então é impossível dissociar uma coisa da outra. São vinhos históricos que nasceram há séculos atrás, que persistem com a mesma marca até hoje e estão aí para ser... Assim, é lógico que o vinho mudou, as técnicas mudaram, a tecnologia avançou, só que o terroir é o mesmo, meu amigo. É o mesmo lote de vinhedo que fazia esse vinho há séculos é o de hoje, de onde saem as uvinhas que fazem o mesmo vinho, com a mesma garrafa ali, com a mesma marca, o mesmo emblema. Então essa história do legado, quando a gente pega os primeiros dessa lista e você vê que esses caras eles estão ali já faz um tempo, você vê que todos eles têm isso em comum. Algum legado histórico, algo que relacione aqueles vinhos à história de uma nação, de uma sociedade ou de um momento histórico. Então eles têm isso em comum. Aí o outro ponto, que está muito ligado a isso também, como eu falei, é marca. É lógico que, poxa vida, tem vários vinhos que existiam lá no século XV que não existem mais, ou no século XVI, no século XVII. São vinhos que se extinguiram com o tempo. Só que esses que estão nessa lista, além de terem tido essa importância, esse legado, eles conseguiram construir uma marca ao longo do tempo. Então são marcas que viraram grifes internacionais. Necessariamente o vinho é melhor em qualidade? Não, são vinhos incríveis. Se eu pudesse ter tomado todos esses da lista que a gente vai falar hoje, meu Deus, mas o que eu quero informar para você é o seguinte, que do ponto de vista técnico, de enologia, não é isso só que eleva o preço desse vinho às casas astrais, né? De valores exponenciais que a gente vê esses vinhos chegando, e eu vou citar alguns deles para você hoje. Na verdade, a qualidade técnica está ali, a qualidade do terroir está ali, mas a marca foi muito bem desenvolvida e muito bem fortalecida no mercado de vinhos em geral. E aí a gente vai para o terceiro fator, que seria o mercado. Se tem legado e se tem marca, não bastaria, porque tem que ter um mercado, ou seja, uma demanda que vai topar pagar esses valores nesses vinhos. Então é isso que eu estou falando, não é só a qualidade técnica que faz um vinho ser o mais caro do mundo ou estar nessa lista dos vinhos mais caros do mundo com uma certa frequência. Então é a combinação desses fatores que faz os vinhos estarem ali. Não teria como a gente deixar de citar nesse vídeo aqui o Romanée Conti, que é, de fato, um dos vinhos... Na verdade, é lógico que existe uma diferença aí do preço máximo que ele chegou e do preço médio dele de uma safra mais convencional dele no mercado. São diferenças, na verdade, muito grandes. O Romanée Conti safra 1945, ele atingiu num leilão, numa casa de leilão lá em Nova York, aí eu tô falando também de um vinho safra 1945, tá? Ele atingiu nesse leilão em Nova York
558 mil dólares. Se a gente for pegar uma garrafa, se a gente for pegar para converter para o real, se fizer vezes 4 aí, você vai ver que dá mais ou menos 2 milhões de reais uma garrafa do Romanée Conti safra 1945. E segundo o produtor, eles fizeram mais ou menos 600 garrafas nessa safra de 1945. Então, uma que ainda existia aí foi vendida por 558 mil dólares nesse leilão em Nova York, uma casa famosa de leilão em Nova York. Tiveram outros vinhos franceses, né, que já tinham marcas históricas de preço, também em leilões. O Mouton Rothschild, também safra 1945, e você vai entender o porquê que essa safra foi tão importante, que já tinha sido vendido a 310 mil dólares num leilão, isso em 2007, né, que dá mais ou menos R$1 milhão, né, 310 mil dólares. Teve o Mouton Rothschild, eu estava falando do Romanée Conti, é da Borgonha, o Mouton Rothschild é de Bordeaux, outra região da França. O Chateau Lafite Rothschild, que também é de Bordeaux, tinha sido vendido também, aqui no ano de 2010, por 233 mil dólares uma garrafa. Então assim, olha só que incrível, né? Eu estou falando isso para você porque os vinhos podem chegar nesses patamares aí. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas o cara compra isso daí para abrir e beber e aí tá jogando lá, imagina quanto vale um gole nesse vinho, né? Se o vinho custa de 2 milhões de reais, então uma tacinha custa quanto? Então, geralmente, esses vinhos viram muito mais uma relíquia, um objeto para uma coleção e dificilmente eles vão ser abertos. Aí outra coisa, como eu estava falando para vocês, é o valor médio, né? Porque é lógico que a gente falou lá que um Romanée Conti safra 1945 chegou nesse patamar, mas aí foi o patamar máximo que ele chegou, até hoje, né? Até hoje, enquanto a gente está gravando o vídeo. E às vezes até chegou em um patamar mais alto que eu não fui avisado aqui. Mas é só para deixar claro que isso daí é dinâmico, então é claro que podem existir outros leilões e outros valores aí vão ser negociados para esses vinhos. Agora, você lembra que eu falei de legado, marca e mercado? Você pega o próprio Romanée Conti. Começa a história dele mais ou menos por volta do século XV. Era um vinho já intimamente ligado à monarquia, então ele já pertenceu a príncipe, que daí durante a época da Revolução Francesa, o príncipe perdeu o poder sobre a vinícola, né? Foi tirado, né? Durante a Revolução Francesa. Aí quando chegou no ano de 1945, ele foi atacado pela filoxera, gente, aquela peste agrícola. Então por isso que a safra 1945 ficou tão famosa e tão cara nos leilões. E não foi só o Romanée Conti, né? Lembra que eu falei aqui do Mouton Rothschild 45, que também atingiu esses valores astronômicos. Porque em 45 a filoxera foi lá e acabou com os vinhedos do Romanée Conti e eles ficaram alguns anos sem produzir Romanée Conti. De 46 a 1951 nem houve produção. Imagina que prejuízo para o produtor, ele nem conseguiu produzir o Romanée Conti. Ainda bem que a vinícola tinha um pouquinho de dinheiro já e conseguiu sobreviver aí a esses anos. Mas enfim, esse vinho, ele tem os 3 pilares, ele não está no topo da lista quase sempre à toa. Ele tem o legado, ele tem a marca e tem o mercado que está disposto a pagar por essa história e transformar aquilo lá numa coleção pessoal, numa relíquia, né? O Romanée Conti é da Borgonha, tá? Ele é um Pinot Noir da Borgonha, dessa região clássica da França. Quando você pega a lista assim, quando você vai pegar, geralmente ao longo de uma década, a última década, os 20 vinhos mais caros do mundo, geralmente 60% a 70% dessa lista também vão ser de vinhos da própria Borgonha, porque é uma região muito clássica, é uma região que tem o tal do legado, é uma região que tem marcas muito tradicionais, a produção lá é pequenininha, eles são bons em fazer vinhos dessa maneira. De fato, a Borgonha é a região mais icônica da França e do mundo quando a gente fala dos vinhos mais caros do mundo. Ela sempre está lá em peso nessas listas dos vinhos mais caros do mundo. Só que Bordeaux tem lá seus ícones também. Eu citei aqui no vídeo o Mouton Rothschild, citei aqui o Lafite Rothschild, que são dois chateaus diferentes lá da região de Bordeaux, mais precisamente ali na região de Médoc. Eles estão numa comuna que chama Pauillac. E aí tem lá também aquele clássico que já foi vinhos de rei, né? Que vários imperadores franceses citavam e tinham na adega pessoal, que é o Petrus, né? O Petrus, né? Que aqui no Brasil muita gente fala Petrus. É um vinho que também é icônico e é da região de Bordeaux. A gente falou lá que teve o Romanée Conti sendo vendido a 558 mil dólares, né?
um preço médio de um Petrus, o Petrus, vamos simplificar aqui, gira aí na casa dos $4.000, é bem abaixo dos 558. Só que safras históricas desse vinho de Bordeaux também foram comercializadas em valores astronômicos, tá? Porque uma coisa, como eu falei aqui no vídeo, uma coisa é o valor máximo que o vinho chegou de uma safra histórica, que tem muito a ver também com um momento ali de pós-guerra, né, de 1945, então uma safra super difícil de se encontrar. Quando a gente fala de um Romanée Conti, vai lá para entre 10 a 16 mil dólares, então são mais caros realmente, né? Os vinhos da Borgonha, em geral, são mais caros. Tem alguns vinhos até que chegam em alguns anos, dependendo da safra, lá dentro da Borgonha mesmo, a ter um valor até acima do Romanée Conti. Então tem chateaus clássicos lá com essa força também. A Borgonha carrega ela ostenta esse marco, esse legado que ela tem dos vinhos mais caros do mundo. Você vai me perguntar, pô, Rodrigo, nessa lista então, você falou de Borgonha e Bordeaux, que tem alguns exemplares lá, sendo que Borgonha é muito mais representativa nessa lista. Quais outros países, quais outras regiões, quais outras uvas que também são presentes ali? Tem vinhos muito caros também, e dentro dessa lista ali, na terceira posição, quarta posição, tem vinícola da Alemanha fazendo Riesling, lá da região do Mosel, ou como alguns sommeliers falam, a região do Mosão, porque justamente a região que muito produtora de Riesling, e essa uva é muito queridinha por vários sommeliers ao redor do mundo inteiro. E lá tem sim também vinícola clássica, histórica, com marca, que chega, a gente até tem aqui, quer ver? Eu tenho aqui um para você, ó, o Egon Miller, lá que é um Riesling feito na região do Mosel, que a garrafa dele, preço médio ali, você vai pagar uns 6 mil dólares, até acima do preço médio do próprio Petrus, ali que a gente falou de Bordeaux. E aí a gente pode citar também outros países que às vezes compõem aí essa lista dos top 10, top 20, que são Estados Unidos, com um vinho chamado Screaming Eagle, que é um Cabernet Sauvignon de Napa Valley. Só que aí a gente está falando de novo mundo no vinho, né? Aí a parte do legado lá que eu falei é muito prejudicada com relação ao velho mundo, né? São alguns milênios, né? Séculos de história. Então o Screaming Eagle é realmente um marco na vitivinicultura americana de Napa Valley. E ele chega a casas muito altas, aí, alguns milhares de dólares, o preço de uma garrafa dele. É um vinho icônico, só que ele está muito mais atrelado ali à questão de marca e mercado do que ao legado histórico com relação à história dos Estados Unidos, né? É um pouco diferente. Ali, quando a gente fala de Borgonha, o negócio é mais ligado à história da França, e ali nos Estados Unidos um pouco menos, é mais esse quesito de qualidade técnica, de marca, que foi uma marca famosíssima de Napa Valley, e o mercado que está disposto a pagar por ele. A gente voltando para o velho mundo, Portugal também está ali, e adivinha com o quê? Vinho do Porto, né, gente? Geralmente tem um vinho ícone de vinho do Porto, que é da vinícola Taylor's, uma das mais clássicas de vinho do Porto, uma vinícola secular de vinho do Porto, e o nome do vinho até tenho aqui, ó, é o Taylor Flatgate Sion Vintage Port. É um Porto Vintage da vinícola Taylor's, que também chega ali aos milhares de dólares a garrafa, e é um vinhaço também, icônico, e tem a parte do legado muito ali presente, né? A vinícola Taylor's, que já é centenária, que tá também intimamente ligada à história do próprio país, né? As exportações de vinho do Porto para a corte inglesa. Então é vinhaço. Também chega a entrar nessa lista aí dos mais icônicos. Então, para facilitar, eu sei que eu falei um monte de informação no vídeo de hoje, mas para facilitar, eu não quero te dar uma lista, porque isso daí é muito dinâmico de ano para ano, então o que interessa é você saber o cenário geral. Então saiba que há muitas décadas os vinhos mais caros do mundo são completamente dominados por Borgonha, então de 60% a 70% da lista dos 20 vinhos mais caros do mundo quase sempre são da Borgonha, na França, que é uma região clássica e merece esse título, e souberam trabalhar muito a marca também. Vira e mexe entra Screaming Eagle dos Estados Unidos, vira e mexe entra Bordeaux, com alguns clássicos de Bordeaux que eu citei aqui no vídeo, vira e mexe entra Alemanha, e a Alemanha está super bem cotada, inclusive, principalmente a região do Mosel, que faz Riesling, vinho branco,
E vira e mexe entra Portugal com os seus portos clássicos. Então assim, se você quiser dar uma aprofundada nesse assunto, eu recomendo de verdade que você assista 2 documentários. Tem um que chama Sour Grapes, que é muito legal. Tinha no Netflix, não sei se ainda tem, que a tradução literal é Uvas Amargas, que fala sobre a falsificação de vinhos nesse mercado milionário de leilões e tal, é muito interessante. E tem outro que chama Red Obsession, que fala sobre a obsessão chinesa sobre os vinhos franceses, principalmente esses vinhos mais icônicos da França. E aí os chineses estão querendo pegar um pouco desse legado aí, né? E eles valorizam de fato esse legado dos vinhos ícones franceses, e aí nesse documentário eles falam um pouquinho disso. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas e o Brunelão, o Barolão e tal? Eles têm, cara, eles têm, só que eles ainda estão atrás desses caras que eu citei hoje em valor, em preço ali médio dos vinhos, eles ainda estão atrás. É lógico, a gente tem vinícolas clássicas lá da Itália que putz, vão chegar a brigar de frente, eles têm essa questão do legado muito forte. Eu acho que, é lógico, né? Não sou um felizardo que tomou todos os vinhos dessa lista que eu falei hoje, mas tem vinícola italiana que às vezes você vai tomar, se você tivesse essa experiência de tomar um do italiano e um desses franceses que eu citei aqui, talvez você até gostasse mais do italiano por um perfil pessoal, mas como eu disse, a marca do vinho, os franceses trabalharam muito bem ao longo dos anos e não é à toa que eles ocupam, principalmente a região da Borgonha, ali de 60% a 70% dessa lista dos 20 mais do mundo ao longo de várias décadas já. Então, é uma construção de marca a se admirar aí o que esses caras fizeram. Então é isso. Esse meu vinho aqui, infelizmente, não é nenhum desses que eu citei no vídeo, fica até pequeno, mas eu gosto muito. Eu adoro esse vinho aqui e eu vou continuar tomando ele. E é isso. Agora, para todo mundo que me perguntava aí dos vinhos mais caros do mundo, o que faz deles serem os mais caros do mundo e tal, tá aí um vídeo só sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, algum tema que você acha que daria mais um novo vídeo aí sobre esse assunto, escreve aí pra gente nos comentários e vamos nessa, porque o mundo do vinho é uma informação sem fim, é um caminho sem fim e a gente vai continuar caminhando por ele por aqui. É isso aí, um brinde aos mais caros do mundo. É isso. O que foi? Ah, é verdade! A produção tá me lembrando aqui, tem a camiseta nova da Vinhos. Ela não custa 500 mil dólares, ela custa muito menos. A gente fez essas camisetas novas, elas estão iradas e se você quiser, você pode comprar elas aí no link na descrição do vídeo no nosso site novo, que tá uma belezinha, inclusive. E não é o mais caro do mundo. Saúde! Até o próximo vídeo.